Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Logo no início, temos aqui uma história muito particular e eu quero aproveitar esse Dia das Mães e também trazer esta palavra ao coração de cada um de vocês, não importa se mãe ou pai, mas sei que Deus quer falar no seu coração nesta manhã. Livro de Ruth, capítulo 4. Acharam? Ruth. Livro bem pequeno, 4 capítulos. E nós vamos... Está falhando aqui, né? Então, gente, ó. Calma. Vamos lá. Capítulo 4, vou ler a partir do verso 13. Ruth, capítulo 4, verso 13. Diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui hoje juntos e agora, ó Pai, também abrimos o nosso coração para que o Senhor fale através da Tua palavra. Nós queremos também aqui, Senhor, confiar que o Senhor tem algo especial para nós nesta manhã. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos uma série de mensagens no domingo passado, 1º de maio, um mês da família, e o tema especial para este mês, o mês da família, nós intitulamos como Para Recomeçar. Queremos recomeçar. Todo início de mês também é uma oportunidade de recomeçar e agora, chegando o mês da família, terminando esse tempo difícil de pandemia, se Deus permitir, a cada dia mais longe do perigo, nós temos uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar com as rotinas, recomeçar com aquilo que deixamos para trás. Ontem foi interessante encontrar várias mulheres que estavam aqui, e algumas vieram pela primeira vez esse ano, desde o início da pandemia. E uma delas, Rodrigo, até me disse assim: eu estou aqui hoje porque eu ouvi a palavra do pastor Rodrigo semana passada, quando ele disse que nós tínhamos que recomeçar. E eu estou aqui hoje recomeçando. Então nós sempre podemos recomeçar. Por isso nós escolhemos os domingos. Os domingos é o primeiro dia da semana. Nós queremos recomeçar diante do Senhor, buscando a Ele, iluminando o nosso coração com o Teu Espírito, para que a gente possa viver os próximos 6 dias. Por isso, nunca perca a oportunidade de recomeçar. Se semana passada nós ouvimos sobre amor para recomeçar, hoje eu quero trazer uma outra palavra também essencial para todo recomeço: fé. Fé para recomeçar. E olhando para o texto de hoje, esse texto de Ruth, nós também podemos ver aqui um recomeço. Eu quis
contar o final da história, quis que a gente lesse o final da história, como a gente vê hoje nas séries, nos filmes. Eles passam para a gente já o final da história e depois eles voltam para trás contando como chegamos até ali. Mas o final dessa história mostra um casamento, um descendente e uma herança. Até aqui parece que é tudo bom, é tudo novo como a gente cantou. Um casamento, um filho e uma herança. Só vê bênção. Mas as coisas não começaram desse jeito. Na verdade, o livro de Ruth é um livro que começa com 3 funerais. O livro de Ruth começa de uma maneira triste, uma maneira desesperançosa. Volta comigo e nós vamos ver juntos aqui o capítulo 1 de Ruth, os primeiros versículos, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. 5 versículos para uma tragédia ser narrada. Algo que não começa muito fácil. Na verdade, nós vemos aqui uma família de Israel, que deixa aquela terra prometida, uma terra que custou muitos anos para que eles pudessem ali habitar, mas por causa de algumas circunstâncias externas, houve grande fome naquela terra, então aquela família decidiu ir para uma terra estrangeira. Muito parecido com as coisas que acontecem nos nossos dias, quando nós não vemos perspectivas de esperança e não temos um otimismo com o nosso futuro onde nós estamos, muitos sonham em deixar o seu país. E isso acontece, essa família deixa e vai morar nas terras de Moabe. E lá viveram, lá os filhos se casaram, mas as circunstâncias vieram e Noemi fica viúva em primeiro momento e depois, 10 anos depois, o texto ele não descreve como aconteceu, mas ela também perde os seus filhos. E o texto termina exatamente assim: Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Sem é a palavra, né, inicial aqui. Sem marido, sem filhos, sem esperança. É interessante porque depois nós vamos ver que Noemi começa a receber notícias da sua terra natal. E a sua terra natal diz que, olha, os dias ruins passaram e tem havido prosperidade novamente em Israel. E Noemi então decide: eu não tenho nada aqui eu perdi tudo, eu vou voltar para minha terra, vou terminar os meus dias lá. Então ela fala com as suas 2 noras. E ela diz para elas assim: olha, voltem para a casa dos seus pais, eu vou voltar para a minha terra, vocês não me devem nada, aliás, vocês estão livres, vivam a vida de vocês. Interessante que elas, a princípio, as 2 noras, elas insistem para ficar com a sogra, mas no final, Orfa, ela se despede, eu já estou ali no versículo 16 do primeiro capítulo, ela se despede da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. E Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. E quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Vocês conhecem a história? Quem está há mais tempo na igreja e já teve a oportunidade de ler esse texto, é um texto muito bonito. E
caso você ainda não tenha tido a oportunidade essa semana, eu te incentivo, leia esse livro de Ruth, são 4 capítulos, busque nessa semana ler um pouco dessa história, essa história tão interessante e tão importante que Deus quis que fosse colocada aqui para que nós aprendêssemos com ela. E o que acontece? Então Noemi volta para a sua cidade, e olha que interessante, aqui uma cidade que nós conhecemos muito bem, uma cidade que é chamada de Belém. Sim, é a mesma Belém, a Belém aquela onde depois José e Maria irão voltar para o recenseamento. Essa cidade já existia, essa cidade é especial, preste atenção. E lá estão então, quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Olha só que triste, o versículo 20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Mara significa amargo. Noemi significa agradável. E ela fala assim, não é agradável. A minha vida não é agradável. Não me chame de agradável. Né? Às vezes a gente chama, oh, fofa, linda. Né? Ela fala assim, me chamem de Mara. E olha que pesado, eu parti, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Uma mulher que se sentia amaldiçoada. Porque os filhos, o texto, a palavra de Deus diz, os filhos são uma herança do Senhor, os filhos são bênção. E de alguma maneira ela perdeu essa bênção, ela deixou de ser abençoada. Uma pessoa que não é abençoada, então naturalmente ela se entendeu como alguém amaldiçoada. E ela inclusive diz assim, me chamem de amarga, pois amarga é a minha vida. E é assim que eu tenho vivido. E ela traz junto uma estrangeira, uma jovem senhora, Ruth, que era uma moabita, que também agora os papéis se inverteram. Agora Noemi volta para sua terra natal e Ruth se torna então uma estrangeira na terra de Belém. Por que? Daí eu vou continuar o texto aqui, diz, por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita, e elas chegaram a Belém, quando começava a colheita de cevada. Interessante essa história, pois eu sempre tenho entendido que o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Hoje, algumas mães talvez estão fazendo ali os seus pequenos inventários, né? Olhando para os seus filhos e para os seus ganhos, para as suas perdas. Talvez algumas próprias mulheres hoje talvez estão também pensando que nas oportunidades que já tiveram, algumas ainda sonham em ser mães, algumas têm algumas suas expectativas, gostariam também de experimentar a maternidade e talvez Deus parece tão distante, tão longe, as coisas têm acontecido e quando você faz esse inventário e você faz a contabilidade final, o que você tem é um número negativo, é algo que te trouxe mais dor do que prazer. Mas o que eu quero dizer é que o livro de Ruth, ele vem nos ensinar que toda perda que o povo de Deus suporta na vida, Deus transforma em ganho. Quando você coloca a sua confiança no Senhor, não importa as suas perdas, não importa aquilo que você vai passar e quais os reveses da sua vida que você vai suportar, Deus transformará isso em ganho. Amém? Isso é uma parte dessa mensagem que eu quero que vocês entendam. Por que o livro de Ruth existe? É interessante que o livro de Ruth é uma história, uma narrativa, onde nós não vemos assim, e Deus agiu, e Deus do seu trono ouviu o clamor de Noemi. As coisas acontecem de uma maneira aqui ordinária. Elas vão acontecendo, é uma história comum, que poderia ser narrada por mim ou por você. Alguém que saiu, foi para o estrangeiro e volta, né, com uma mão na frente e outra atrás.
tentando buscar suas raízes, agora também sem esperança. E nós não vemos aqui uma narração, um narrador dizendo assim, e Deus ouviu a voz de Ruth. Não, as coisas vão acontecendo, mas nós vemos que Deus está operando. Não é porque nós não vemos Deus aqui agindo na primeira pessoa, mas nós podemos ver que as circunstâncias, elas vão trazendo, apesar dos caminhos, dos obstáculos, ele vai encontrando um alvo e esse alvo acontece. O texto do capítulo 1 termina dizendo, elas chegaram a Belém quando começava a colheita de cevada. E aqui é algo especial, porque do capítulo 2, versículo 1, começa então a contar um outro personagem. Havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. E Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher a espiga após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. A gente lê essa história e tem alguma coisa aqui que é importante que a gente precisa entender. Era um momento delicado na história de Israel. Israel estava vivendo ainda naquele momento pré-monarquia. Era um momento em que já havia passado aquela grande experiência de liderança com Moisés e Josué. O povo já estava vivendo na terra prometida, mas ainda era um povo bastante desunido, cada um vivendo nos seus clãs familiares. Basicamente, cada patriarca geria a sua área. Mais para frente nós vamos ver que vai haver assim uma grande anseio para que exista um rei sobre todo o povo, mas aqui nós não temos isso. E percebemos que existe um núcleo aqui familiar bem interessante, pois apesar de todas as dificuldades, era um povo que seguia a lei de Deus. Fábio, como é que você sabe que era um povo que seguia a lei de Deus? Porque o que eles estavam fazendo era obedecer a uma das leis que existiam ali no Pentateuco, que era, ao se colher as espigas, era importante que se deixasse uma parte delas sem ser colhida, para que os estrangeiros e os que tinham dificuldade pudessem ir às plantações e colherem algo para a sua própria sobrevivência. Isso a gente não percebe, mas o leitor atento vê que aqui era um condado, era uma comunidade que reconhecia Deus como o Senhor. E eles obedeciam. E Ruth, ela se beneficia da lei de Deus. Pois ela fala assim, então se eles estão obedecendo às leis, eles não vão colher toda a cevada, vai ter cevada ainda no campo, e eu vou lá buscar. E os ceifeiros permitem, porque faz parte das regras, da lei que o Senhor mandou. Então, isso é importante. Interessante ver como Ruth, ela não conhecia esse Deus. O Deus que ela conhecia ela via no coração de Noemi. Noemi estava desesperançada, ela estava amargurada. Mas naquela experiência, aqueles 10 anos que Ruth teve convivendo ainda com seu marido e com o sogro, ela percebeu que ali existia algo que ela tinha que continuar seguindo. Pois ela fez questão de voltar com Noemi. Ela fez questão. Se Noemi ainda já estava assim desesperançosa, Ruth, ela diz assim, olha, não importa o que tenha acontecido, ainda faz sentido o que esse Deus fala. E é melhor perto desse Deus do que longe desse Deus. E ela continua, ela não entende. E ela trabalha muito, porque os ceifeiros dizem, não, ela ficou o dia inteiro, só parou para descansar um pouco.
Isso não quer dizer que quando você busca a Deus, as coisas vão ser fáceis. Talvez, antes de colher os louros e ganhar, né, as honras, ainda vai haver muito trabalho, muito esforço. E Deus foi juntando as peças e apareceu esse Boaz, que perguntou sobre Ruth. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espiga, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai e sua mãe, sua própria terra, para viver aqui no meio dos desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. O poder das palavras. Olha o poder das palavras. E o Senhor foi falando no coração dessa mulher. Ela foi experimentando os sinais do cuidado de Deus através desse homem. E o texto ele vai continuar. Eu prometi que eu não vou terminar o culto hoje, então, né, vou terminar mais cedo para todo mundo poder garantir o seu almoço de Dia das Mães. E, adiantando a história, vai haver ali um momento em que Ruth tem uma oportunidade de ter um encontro mais pessoal, e não íntimo, mas pessoal com Boaz. E Boaz, então, já percebendo o valor desta mulher, de Ruth, ele se encanta por ela. E, seguindo as leis, a tradição dos judeus, ela fala assim: se eu quiser me casar com essa mulher, eu preciso resgatar as terras de Noemi. E isso faz parte das regras que o Velho Testamento, pois a terra sempre foi de Deus. A terra nunca foi do povo de Israel, a terra é de Deus. E Deus dividiu a terra. E cada um que tinha a sua parte, tinha por direito dado a Deus. Mesmo que um dia você a perdesse por dívidas, você podia vendê-la. Mas no ano do jubileu, quando fizesse 50 anos, a lei de Moisés exigia que fosse devolvida. Ou seja, então se eu me endividasse, tivesse que vender a minha parte, eu sabia pela lei de Deus que 50 anos depois, mesmo que eu não estiver vivo, a terra voltaria para os meus filhos. Noemi, ela não tinha mais a terra, ela vendeu provavelmente para viver em Moabe. Ela voltou sem nada, mas Boaz sabia que se quisesse se casar com Ruth, ele precisaria resgatar a terra, comprar aquela terra e entregar para Noemi, mas também ali então a Noemi teria a sua parte. E então ela estaria livre para poder também casar com Ruth, pois para que Ruth também pudesse ter os descendentes de Noemi. Então é interessante que você percebe aqui Boaz também sendo um homem fiel, um homem obediente, que busca agradar a Deus e cumprir com as regras, né? E nós vivemos hoje uma circunstância onde ninguém quer seguir as regras. Cada um quer fazer do seu jeito. Ninguém mais quer fazer as coisas conforme a palavra de Deus ordena. E aqui a gente vê uma comunidade obediente, uma comunidade que passa por dificuldades, que tem grandes problemas, mas que continua seguindo em frente, caminhando. E nós vamos ver então, que o capítulo 4 vai então dizer que depois de tudo dar certo, Boaz consegue então se casar com Ruth. E aí foi aonde eu li o capítulo 4, versículo 13. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou a sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o nome do Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. É interessante que a história desse núcleo familiar é uma história que é vivida em comunidade. O tempo todo há uma comunidade que está vendo, está assistindo. Nos dias de hoje, nós temos buscado, às vezes, viver uma comunidade virtual. Nós expomos só aquilo que nós queremos, só as partes boas, mas nós nos fechamos e até mesmo nos escondemos
da comunidade. E hoje a nossa comunidade tem um nome, a nossa comunidade ela se chama igreja. E olha como é interessante aqui o convívio, assim, as pessoas testemunhando o cuidado de Deus, celebrando. O casamento foi celebrado em comunidade, como igreja. Hoje a gente fica sabendo que as pessoas se casaram, mas ninguém foi convidado. Uma coisa íntima. Tem mini wedding que chama agora, vai ter o nano wedding daqui a pouco. Por quê? Porque tudo é por causa de dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. Não, porque o dinheiro acaba comandando os planos. E aqui a gente não vê em nenhum momento o dinheiro comandando. É interessante, porque no capítulo 4, antes do capítulo 4, nós vemos ali Boaz sendo um homem rico e generoso, mas depois do capítulo 4 em diante, Boaz não é mais um homem rico e generoso. Boaz agora é o marido de Ruth, o pai de Obed. E isso começa a trazer algumas lições para os nossos dias hoje. E uma das lições é que os nossos filhos valem mais do que todo o dinheiro do mundo. Hoje tem pessoas que decidem não ter filhos porque custa caro. Faz a conta da quantidade de fraldas que vão ter que gastar. Agora, quem já teve filhos e tem a experiência, não foi fácil, foi sacrifício, teve que abrir mão de algumas coisas, mas o Senhor proveu, não proveu? Eu posso olhar para cada um de vocês e eu sei que vocês são testemunhas de que o Senhor sustentou. Porque os filhos são herança do Senhor. É um plano de Deus. E quando Deus permite que os filhos eles venham para os nossos lares, Deus vem com o pacote completo. Ele vem com o seu sustento, com o seu cuidado. Ele vai fazer as coisas acontecer. Ele vai fazer com que as circunstâncias se encaixem. Então, nós precisamos continuar seguindo em frente, confiando. Algumas lições práticas aqui, desse livro de Ruth, para nós entendermos. Primeiro, há um propósito eterno que rege a nossa vida. A história é uma história que poderia ser contada em qualquer momento, em qualquer lugar, mas ela foi colocada de propósito dentro da Bíblia, para dizer o seguinte, que existe um propósito para as nossas vidas, que todas as nossas vidas ordinárias, por mais que elas sejam simples, elas estão, por trás existe uma história extraordinária sendo contada, uma história maior. O livro termina com um nome, o nome de Davi. Como é que termina o livro de Ruth? Termina com um nome, Davi. Eu e você, nós sabemos quem é Davi. Davi foi o grande rei de Israel. A sua estrela ainda é estampada até hoje no estado de Israel. A estrela de Davi, o grande rei. A história de Ruth, essa história é ordinária. Às vezes até sem graça. Ela se confunde com a grande história de Israel. Por isso, saiba que a sua história tem valor. Por isso que eu digo para você que toda perda que alguém temente a Deus tem e suporta na vida, Deus vai transformar isso em ganho. Ruth nem imaginou que um dia ia existir um descendente dela, que era Davi. Nós contemplamos isso. Nós não temos ideia do que o Senhor vai fazer com as nossas histórias. Deus não tem ideia de o que Deus vai fazer com os nossos filhos, com os nossos netos e bisnetos. Mas nós precisamos confiar na providência divina. O Senhor está contando uma história de salvação. Davi é um símbolo da salvação de Deus, porque depois de Davi, quem também nasceu em Belém, Davi, foi um homem chamado Jesus, que já não trouxe mais salvação só para Israel, mas trouxe salvação para o mundo inteiro. Noemi, uma mulher que era amaldiçoada, se torna então uma mulher abençoada. Há um propósito eterno que rege a nossa vida. Uma segunda lição, que eu já falei aqui, os filhos são herança do Senhor. Filhos valem mais que todo o dinheiro do mundo.
Filhos valem mais que todo dinheiro do mundo. Se a sua decisão por ter filhos ou não é dinheiro, olha, rever as suas decisões. Porque Deus quer que você seja assim, uma pessoa rica, uma mulher rica, um homem rico. Mas não de dinheiro. Acumulem para vocês tesouros nos céus. E no céu não vai dinheiro. Mas os nossos filhos podem ir para o céu. Mas, Fábio, eu não vou gerar filhos. Tenha filhos espirituais. Adote filhos. Seja você a mãe de muitos filhos. De pessoas que precisam experimentar da graça e do benefício de Deus. Adotem pessoas estrangeiras que precisam conhecer a nossa comunidade, a nossa graça, o nosso amor. Deus tem nos chamado para sermos pais de muitos filhos, mães de muitos filhos. Nós não podemos deixar isso passar. Outra lição, a vida deve ser vivida com a eternidade em perspectiva. E eu falei também, a última palavra do livro de Ruth é Davi. A última palavra do livro de Ruth é Davi. O casamento de Ruth aconteceu em Belém. Em Belém nasceu Davi e depois nasceu Jesus. E por último, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus para nós foi Jesus. Ruth não experimentou isso. Noemi não experimentou isso. Mas Deus, Ele quer usar para mostrar ao mundo o seu amor. E eu tenho feito uma reflexão do papel da mãe. Jesus expressa Deus como Pai, Ele nos ensina a orar para Deus, chamando Deus de Pai. E muitas vezes nós deixamos de refletir o quanto também Deus se reflete em nossas vidas como uma mãe. Porque é incansável. Tem um amor incondicional. Nós pais a gente desiste, mas a mãe nunca desiste. O pai deixa, a mãe nunca deixa. Quando os filhos aprontam, e aprontam muito, a ponto da gente ver na televisão, eles pararem lá na delegacia. Eu nunca vi uma mãe, um pai na delegacia. Quem vai lá? Nem que for com o chinelo na mão. É a mãe. Mães, continue refletindo a graça de Deus, esse amor de Deus. Continue sendo incansáveis. Não imagine que a história de vocês está sendo em vão. O Senhor está escrevendo uma história eterna a partir do amor que vocês têm pelos filhos de vocês. Talvez vocês não vão experimentar todas as bênçãos, mas a eternidade nos dirá que o propósito de Deus se cumpriu. E eu sabe como eu sei isso? Porque eu li hoje de manhã e eu vou ler de novo para vocês. Apocalipse capítulo 20. A história termina da seguinte maneira. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Como é que a gente experimenta isso? É fé, é crer. Crer no invisível, crer no sobrenatural, crer no Senhor da eternidade. Hoje, talvez você se sinta uma pessoa amarga, uma pessoa que não é abençoada, uma pessoa que não só está vendo o que é difícil. Mas creia, recomece, busque ao Senhor. Noemi estava a ponto de desistir, mas tinha uma Ruth que não a fez desistir. A estrangeira insistiu, ficou com ela e ainda disse assim: o seu Deus será o meu Deus. Esse Deus que hoje você acha que está te amaldiçoando, eu ainda creio que Ele é um Deus que vai fazer coisas inimagináveis. Mamães, não desistam dos seus filhos. Não desistam das suas histórias. Continuem lutando e o Senhor recompensará cada uma de vocês na hora certa.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta lição tão preciosa que o Senhor deixou para nós nesse texto de Ruth. Ajuda-nos, Senhor, a continuar entendendo a perspectiva eterna diante dos nossos dias. Muitas vezes a gente olha só o que a gente sabe e tenta, Pai, criar um senso de juízo, mas esse senso de juízo ele vai ser sempre negativo. Por isso, ajuda-nos a ter esta visão eterna das Tuas coisas e como o Senhor está escrevendo uma história só, uma história de salvação, uma história de eternidade, e que possamos, Senhor, participar dessa história, mesmo que nós não a deslumbremos e experimentemos ela por inteiro, porque nós sabemos que existe um fim, e o fim ele é uma morada eterna com o Senhor. Que o Senhor permita-nos estar juntos como família e vivendo essa eternidade no futuro. Abençoa esse dia hoje, abençoe cada mamãe que está aqui, mães, Senhor, de sangue, mães do coração, mães espirituais, mães que com a sua maternidade, a sua feminilidade, têm feito, Senhor, diferença nas nossas vidas. Com toda a sua sensibilidade, continue as abençoando, dando a elas propósito, beleza, bondade e paz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.